Ainda falando de Supremo, os ministros da Corte ficaram descontentes com a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participou do ato no Rio de Janeiro pela anistia. A avaliação feita é que Tarcísio é visto como uma pessoa de centro, mas que tem pesado nos gestos a Bolsonaro. Eu posso começar aqui antes de passar para vocês, claro, porque tem muita coisa entalada aqui na minha garganta. Vocês prestem bem atenção. Presta bem atenção, para eu não ser interpretado errado. O Tarcísio foi ao ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, no dia 16. Foi, estava lá. Os ministros não gostaram, disseram. Primeira coisa que eu acho estranho, por que os ministros estariam gostando de alguém que foi criado pelo Bolsonaro? Um político que foi forjado por Jair Bolsonaro. Que quebra de expectativa aconteceu para eles não terem gostado? Ele tinha algum acordo com esses ministros? Eu acho estranho, porque Tarcísio de Freitas é o Tarcísio de Freitas em razão de Jair Messias Bolsonaro. Então, para eles estarem descontentes com Tarcísio de Freitas, Tarcísio de Freitas deve ter alguma relação com eles que nós não sabemos. Porque se não tivesse, eles estariam, desculpe a expressão, cagando e andando. Porque Tarcísio de Freitas foi forjado por Jair. Forjado não no mau sentido, mas ele foi moldado, ele foi alçado a esse cargo tão prestigioso da política brasileira por Jair Messias Bolsonaro e por mais ninguém. Ele assumiu isso publicamente. Exatamente. Ele disse, se não fosse o Bolsonaro, então, eu acho jamais estranho. teria carreira política. Eu gosto de ler direito. Eu acho estranho. Os ministros estão descontentes porque o Tarcísio foi um alto do Bolsonaro? Ou eles sempre foram descontentes porque ele é uma extensão de Jair Messias Bolsonaro, ou ele fez algum acordo com esses ministros que agora estão descontentes. Ponto 1. Ponto 2. Ontem, a Vera Magalhães, sim, não, o que é tipo também, eu vou fazer um pleonasmo aqui, né? Numa nota muito da sem caráter, ela escreveu que o Celso Vilardi, advogado do Jair Bolsonaro, poderia, né, deixar o caso, abandonar o cliente, porque Jair Bolsonaro é insubordinado às orientações da defesa técnica. Eu fui levantar essa informação, fui falar com os advogados. Isso nunca aconteceu. E aí eu pergunto ao senhor Tarcísio de Freitas, por que o senhor ainda continua sustentando esta senhora, Vera Magalhães, com o dinheiro do contribuinte paulista? Porque não bastasse ela, de assim outro também, detonar tudo que é da direita, agora ela está levantando falso contra Bolsonaro. Como é que pode um governador eleito por Jair Messias Bolsonaro pagar o boleto mensal dessa jornalista? Ah, mas a Fundação Padre Anchieta, ela é autônoma. Autônoma até a página 2. Porque se não são os 400 milhões do dinheiro do contribuinte paulista que o governo Tarcísio de Freitas põe na TV Cultura, ela estaria quebrada. Não teria dinheiro para pagar a Vera Magalhães. Então, essas coisas vão me trazendo muita estranheza. E eu já tentei tratar desse assunto com o governador, mas isso parece que é um assunto proibido, o que eu acho muito estranho. E aí me volta à cabeça algumas nomeações que aconteceram logo no primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas. Nomeações para cargos jurídicos no estado de São Paulo. O ministro André Mendonça e o próprio Jair Bolsonaro indicaram alguns nomes. Nenhum deles foi nomeado, mas foram nomeados os nomes indicados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, quando eu leio uma notícia como essa, um sinal me acende. Um sinal me acende. Sem dúvida nenhuma, um sinal me acende. E eu fico com esta interrogação, mas eu não tenho uma resposta. Mas não é porque eu não tenho uma resposta que eu não posso expressar a minha angústia. Eu posso estar totalmente enganado. Posso estar. Mas é o que me parece. Olha, Vivi, posso falar?
eu tenho também uma certa angústia em relação a esse tema, sabe? E é bom que ele tenha vindo à mesa para que a gente possa refletir a respeito. O governador Tarcísio, que eu admiro bastante, foi um excelente ministro, tem sido um excelente governador, mas me parece que ele vem se cacifando como uma espécie de direita permitida. Isso me preocupa, porque o que nós temos no Brasil hoje é aquele velho, como foi chamado, né, Teatro das Tesouras, que nós tínhamos dois grandes grupos políticos representados pelo PT e pelo, então, PSDB na época, mas esses atores políticos se realocaram dentro dos partidos, mas permanecem aí de alguma forma. Eles se uniram e eles querem expurgar da política o presidente Jair Bolsonaro, porque ele não entrou nesse jogo. E aí eu fico muito assustada com essa possibilidade, não estou dizendo que mas já vem sendo comentado e talvez seja interessante dar luz a isso para que o próprio governador possa elucidar melhor a sua postura dentro de todo esse contexto político que nós vivemos hoje. Quando a gente vê que ele é considerado, segundo estas fontes, né, que são os próprios ministros e tal, para esse jornal, que ele é considerado como pessoa de centro e eles ficaram descontentes, realmente eles tinham alguma outra expectativa em relação a ele, isso é um pouco assustador para nós. E ele vem se colocando muitas vezes em posições em que ele fica um pouco... como se fosse mesmo essa direita permitida, que o sistema permite essa direita. E não é isso. Nós não chegamos até aqui para retroceder ao Teatro das Tesouras ou algo similar a isso, naquela velha máxima de vão-se os anéis e permanecem os dedos. Então, é importante que isso seja colocado até para que o próprio governador se posicione de uma outra forma ou esclareça algumas coisas que estão realmente deixando a gente um pouco encucado. E aí, quando ele vai à manifestação do presidente Jair Bolsonaro e deixa alguns ministros descontentes e se posiciona lá de forma bastante contundente, o discurso dele foi bastante contundente ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a gente fica pensando também que será que isso também não é para manter o seu nome com o apoio do presidente, porque ele não ganha a presidência da República sem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, está um pouco nebulosa essa relação de Tarcísio com o Bolsonaro, com essa possível aproximação com os ministros. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é bom que isso fique um pouco mais claro, porque está dando uma certa angústia de ver isso. Megali, né? Essa notícia vem a partir do jornal o Globo, escrito pela jornalista Bela Megali. A Bela Megali diz que Tarcísio e Moraes costumavam se reunir semanalmente, segundo a Bela Megali do Globo nesta matéria.